Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos falar sobre tokenização. Que bicho será esse? É uma coisa que a gente tem ouvido falar aí bastante, mas hoje a gente convidou o Maurício Conte, ele que é sócio da W Connect, para explicar tudo direitinho para a gente. Então, Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui no nosso InovaCast. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Marília, pelo convite. Acompanho, né, a InovaCast já há algum tempo, então é um prazer muito grande agora poder contribuir também com algum conteúdo aí. A gente estuda há bastante tempo, né, blockchain, Web3, e é uma área que está em absoluta velocidade absurda de mudança. Então, é interessante a ideia hoje aqui, né? A gente conversou previamente, né, Marília? Chamar a atenção de você que é executivo, que é empreendedor, que é empresário, para como as mudanças estão acontecendo rápido e como que isso vai impactar nos negócios de vocês, né? Precisamos ficar ligado. Então, Maurício, conta pra gente o que é tokenização. Então, tokenização, qual que é a ideia da tokenização, né? Eu conseguir dar acesso, né, para compra e venda, para aluguel, ou seja, dar acesso ao maior número de pessoas para ativos tangíveis ou intangíveis. Então, como é que eu vou tentar diferenciar? Então, o que já vem ocorrendo, por exemplo, há algum tempo, como é que eu tenho uma rede, por exemplo, de sensores de chuva? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem simples, né? Então, eu tenho sensores espalhados pelo Brasil inteiro que vão ajudar a medir chuva. Isso aí é muito usado pelo pessoal do agro, né? Para ter ideia de quando plantar, quando colher, como é que está o nível de água, se tem que irrigar, se não tem. E antigamente isso era tudo feito meio que manualmente, né? Então, qual que é a ideia de você ter os sensores? Você não só ter os sensores, como monetizar os sensores de maneira automática. E aí você vai usar tokenização para isso. Outro exemplo que teve muito na mídia há um tempo atrás e agora voltou porque está tendo um natural movimento de adequação. São as famosas NFTs, né, que são muito usadas, por exemplo, um dos tipos de token, é muito usado, por exemplo, para você vender obras de arte ou físicas, né, um quadro, por exemplo, de um pintor famoso, ou eventualmente obras de artes digitais. Né? Isso aí teve um boom com a história do Bored Ape Yacht Club, super comercializado, e agora está recentemente na mídia, teve um refluxo disso aí, hoje está se comercializando 10% do que era comercializado há 90 dias. Mas, como eu falei, é um mercado muito dinâmico e é uma curva natural de ajuste. Né? Então, o que vem a ser, por exemplo, a tokenização de uma obra de arte? Né? Quando você está no mundo digital, um arquivo, por exemplo, uma imagem, uma ilustração, ela é facilmente copiável. Eu posso dar copy-paste, né? Eu vou gerando vários arquivos daquela mesma obra de arte. Como que eu sei quem é o dono efetivo daquela obra de arte? Justamente tokenizando. E nada mais é do que eu conseguir vincular aquela obra a um código, como se fosse um CPF, que vai dar autenticidade para aquele arquivo único daquela pessoa que é a proprietária. Outras cópias desse arquivo podem até ser feitas, mas ele não vai ter a propriedade. A propriedade é só para quem tem a NFT daquele arquivo, né? E aí isso é interessante porque a NFT ela tem uma característica também que em geral, é anônima, né? Então você pode, por exemplo, investir numa obra de arte e consegue revender rapidamente. Existem sites especializados nisso. O mais famoso, né, que hoje concentra boa parte do volume de vendas. Então você consegue nesses sites específicos, como se fosse um marketplace, você consegue basicamente ter acesso a todos os artistas que hoje produzem NFTs de obras de arte digitais. Isso é muito interessante porque virou um ponto de encontro, né? Antigamente tudo isso era físico, né? Nas galerias de obra de arte. Mesmo do ponto de vista online, era muito difícil transacionar essa obra de arte digital, né? Com a tokenização da obra de arte digital, passou a ser muito fácil. Então, o que a tokenização traz, assim, muito objetivamente, para o negócio? Ela traz liquidez, né, para a obra de arte. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma obra de arte digital e vender para alguém que está na China, que está nos Estados Unidos, ou às vezes até que está no Brasil, porque eu nem vou saber efetivamente onde que a pessoa está, né? E esse marketplace mais famoso que existe chama OpenSea. Acho que é interessante
o pessoal entrar lá depois no OpenSea. Tem vários outros, tá? Tem centenas hoje, mas esse é o maior e mais famoso. É interessante entrar lá e ver, né? E ver o que é um NFT, essa questão toda de tokenização. Algumas coisas vai ser um pouco difícil eu explicar para vocês, né, que não tiveram contato. Então é muito importante ir lá e, entre aspas, pegar e ver. Então vai ter lá as obras de arte, elas vão estar, a maioria delas é vendida numa criptomoeda específica que chama Ethereum, que acabou virando referência para esse mercado de NFTs de obra de arte. Mas na verdade a tokenização ela pode servir para praticamente qualquer coisa. Eu posso tokenizar um imóvel ou uma fração de um imóvel, eu posso tokenizar um equipamento, como no caso eu falei para você, e aí eu vou remunerar esse equipamento pelo serviço que ele presta. Aí é um dos tipos de token, que é o Service Token, né? Ou às vezes Utility Token, depende. Essa discussão ela é um pouco tecnológica, mas ela é bastante também jurídica, né? Porque esse movimento de tokenização ele ainda não existe uma regulamentação específica aqui no Brasil. Até muito recentemente acabou de ser aprovado, ainda não foi sancionado pelo presidente, mas acabou de ser sancionada a lei da cripto, né? A criptomoeda é um negócio que já existe desde 2007, que no Brasil já existia um projeto de lei desde 2015, e só foi aprovado agora em 2022. E basicamente ele torna legal algo que já vem ocorrendo há muito tempo, e que não era ilegal, simplesmente não tinha um amparo legal definido, né? No Brasil, pelo tipo né, do modelo romano que a gente segue, o que não é proibido é automaticamente permitido, né? Então era permitido, mas não tinha uma regulação. E a falta de uma regulação muitas vezes causa uma instabilidade jurídica, né? Às vezes algumas grandes empresas, alguns grandes players não investem porque é justamente algo que não está definido juridicamente. Inclusive a gente aqui na W Connect, agora a partir da promulgação da lei, vai começar a aceitar a criptomoeda tanto para pagamentos dos nossos serviços, como para pagar os nossos fornecedores, que é algo que a gente mesmo não estava fazendo. A gente, inclusive, vai divulgar isso aí oficialmente, né? Então, voltando à questão da tokenização, acho que é interessante, Marília, dar alguns exemplos, né? Eu posso tokenizar até produtos de investimento, né? Eu posso tokenizar um direito autoral, por exemplo, eu posso uma determinada música, né? Eu comercializo ela, tokenizo ela, ou seja, transformo essa música, o direito autoral dessa música, na verdade, numa NFT, e eu posso vender isso ao mercado. Isso abre uma possibilidade muito grande para os artistas que não são os tão famosos, porque os artistas né, os mais famosos, eles tinham as gravadoras que faziam esse trabalho, né, de comercializar o direito daquela música. Então, eu vou usar aquela música num comercial, eu tenho que pagar o direito autoral para aquele artista. E os artistas, talvez não dessa faixa dos popstars, né, um pouco para baixo, do ponto de vista não de qualidade, né, mas de conhecimento do público. E hoje é muito comum, né, por conta do Spotify, do Deezer, você ter muito nichos, né, de pessoas que escutam um determinado artista que não é nem tão conhecido, mas esse artista ainda tinha dificuldade de comercializar o direito autoral dele. Ao tokenizar a música, o direito autoral da música, ele passa a ter uma liquidez de comercializar isso daí no mundo inteiro. Então, passa a ser muito interessante, né? O token ele passa a habilitar muita coisa, né? A gente pode tokenizar, por exemplo, uma coisa que aconteceu no Brasil recentemente, os direitos de um jogador de futebol, né? E aí esse token do direito do jogador de futebol, se o jogador ele vai bem na partida, ele ganha campeonato, obviamente esse token se valoriza. E se esse jogador já começa a não ir tão bem, de repente ele sai de um time de elite e vai para um time mais de série B, né, do campeonato, aí esse token dele vai perder valor. Então, acho que é interessante essa tokenização que já está ocorrendo em muitos segmentos. Eu acho importante quem está nos assistindo aqui começar a prestar atenção nesse movimento, que é até um movimento mais amplo do que só a tokenização, ele é um movimento de descentralização. O que significa, né? Aí a famosa Web3, talvez em algum momento vocês já tenham ouvido falar, essa descentralização ela vai tirar intermediários, né? Então, você tinha a gravadora, que era o intermediário que fazia a venda do direito autoral daquela música. Como você pode tokenizar o teu direito autoral e colocar para vender num desses sites, eu citei aqui o OpenSea, mas a própria Binance já comercializa NFTs também, por exemplo, que é uma grande exchange de criptomoedas.
eu desintermediei, porque eu tirei, né, esse intermediário, eu posso fazer a venda desse token direto para quem quer comprá-lo. Então, é super interessante isso, né? Essa descentralização, ela já está acontecendo em vários segmentos. Então, todo mundo aqui que tem uma empresa vai começar a pensar em como que a Web3, como que a descentralização pode afetar positivamente ou, eventualmente, até negativamente, no sentido de, né, tirar o intermediário e você é um intermediário. Aí você vai ter realmente que se adaptar a esse novo mundo, né? E ver que papel que você vai ter num mundo mais descentralizado. E qual é a relação da tokenização com o blockchain? Porque a gente fala muito sobre blockchain justamente como essa questão da descentralização. O blockchain é o que dá suporte para que a tokenização aconteça? Isso, exatamente. Então, blockchain é a tecnologia, né? Foi desenvolvido lá, né, 15 anos atrás, por uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, que é o famoso Satoshi, e quando ele criou o Bitcoin ele é uma tecnologia, do ponto de vista de blockchain, antiga já, porque, né, tem 15 anos, mas foi o precursor de toda essa revolução que ocorre agora. E acho que aí eu vou abrir um parênteses que é importante, de novo, para o pessoal que nos assiste. Todo mundo aqui, a maioria, pelo menos, participou da revolução que aconteceu no final do século passado, começo desse século, que foi a internet. Mudou completamente. O varejo, por exemplo, mudou radicalmente. E aí uma empresa que nasceu naquela época, como a Amazon, por exemplo, domina completamente hoje o varejo nos Estados Unidos. A Netflix acabou com as locadoras de DVD e de VHS, né? O Airbnb mudou muito o negócio de hospedagem, né? Muito mais amplo do que só um negócio de hotelaria. Então, ocorreram muitas mudanças no mercado, se criaram novos mercados, né? O Uber é um caso, né? O Uber, ele obviamente, de alguma forma, concorre com o táxi, mas ele trouxe para o mercado gente que não usava táxi, mas que também, de repente, não usava muito o transporte coletivo, ou uma parte das pessoas que usavam o transporte coletivo. Então, também se criaram novos mercados, né? Da mesma forma que você consome muito mais vídeo do que você consumia na época da Blockbuster, na época da 100% vídeo, né? Então, se criaram novos mercados com aquela mudança que aconteceu lá no 20 anos atrás, 25 anos atrás, e agora, talvez alguns de vocês não tenham notado, mas a gente está passando por um movimento semelhante, vai mudar radicalmente o mercado, e a tecnologia que habilita tudo isso é o blockchain. Tem muito conteúdo na web falando sobre a blockchain, explicando até mais tecnicamente. Acho que o intuito aqui, não, até pelo tempo que a gente tem, não é explicar tecnicamente, mas o que é o blockchain em essência? Ele é um livro de registros, só que é um livro de registros que está na nuvem e ele é descentralizado. Ele está ao mesmo tempo em dezenas ou centenas de servidores ao mesmo tempo. Isso impede qualquer pessoa de falsificar. Então, a partir do momento que eu anoto alguma coisa naquele livro, ninguém consegue mais mexer. Isso que é a mágica do blockchain. E, ao mesmo tempo, ele é anônimo. Eu não sei quem anotou. E o que seria anotar? Por exemplo, eu comprei aquela NFT da obra de arte digital. Essa transação da compra ela vai ficar anotada no blockchain. Mas ninguém vai saber que fui necessariamente eu que comprei. Vai saber que uma determinada wallet, ou seja, uma carteira digital, que obviamente me pertence, mas as pessoas não sabem que me pertence, porque ela tem um código. Essa carteira foi lá e fez essa transação de compra. Essa transação ela é anotada no blockchain. Então, entre aspas, o intermediário dessa transação passa a ser o blockchain, que no final ele não é um intermediário, porque ele é descentralizado, ele pertence a toda a rede, né? Pertence aos próprios usuários. E essa que é a mágica da revolução da Web3. Na Web3, você não é mais só usuário, você também é o financiador daquela rede, né? Então, quando você compra uma criptomoeda, você ajudou a financiar a rede daquela criptomoeda, ou seja, você ajudou a financiar o funcionamento de todas aquelas transações que ocorrem. Isso é interessante porque você, ao mesmo tempo, é cliente, mas, ao mesmo tempo, você é parte, né? Então, por isso que eles falam que é a revolução da propriedade, né? Da descentralização. Então, qual que é o princípio por trás disso? Hoje a gente tem grandes empresas, né? São chamadas Big Techs, a Microsoft, a Amazon, a Twitter, Google, né? Facebook, agora chamada Meta, né? E esses caras hoje têm muito poder e eles centralizam quase toda a nossa vida digital. Aos poucos vai acontecer, já está acontecendo, essa migração para o mundo mais descentralizado. Que, na verdade, vão ter muito mais empresas
Hoje se calcula mais ou menos 19 mil criptomoedas que existem. Obviamente, você tem ali as 100, 200 que são as realmente que são transacionadas, mas você vê que você tem uma infinidade de projetos, e os próprios projetos de tokenização também. Tem projeto lançado praticamente todo dia no mundo, né? E aí um parêntese também, de novo, importante. Essa questão da tokenização, ela é global, ela não é Brasil. E isso exige, e é importante, é uma coisa que a gente discute bastante no grupo, né? Assim, já era importante, mas agora ficou 1000 vezes mais importante. As pessoas têm que saber falar inglês, porque senão você não participa desse mundo. Então, quem não sabe, urgente, curso de inglês, vamos assistir vídeos no Netflix em inglês para a gente, né, conseguir se encaixar nesse novo mundo aí. E acho que é importante também, acho que vale reforçar aqui, Marília, o Brasil hoje ele é o quinto mercado do mundo de criptomoedas, né? Foi uma pesquisa feita pela Binance com a AAA, que é uma empresa aqui de inovação aqui do Brasil mesmo. Eles calcularam em 10 milhões de pessoas que investem em cripto, mesmo que seja um montante pequeno. Isso é interessante porque são pessoas que já sabem usar uma carteira digital, a chamada wallet, né? E já entenderam, pelo menos superficialmente, como que funciona a blockchain, como que funciona a tokenização. Então, acho que todo mundo aqui deveria pensar, por exemplo, quando a gente fala de utility token ou de security token, né, que são tipos, eu não vou ficar me aprofundando muito tecnicamente, mas principalmente utility tokens, que são tokens de serviço. Como é que eu posso usar utility tokens para alavancar meu negócio? Então, por exemplo, se eu tenho um evento, eu organizo um evento e eu faço venda de ingresso. Venda de ingresso, antigamente você ficava preso nos pontos de venda físicos. Hoje você fica preso a um site, geralmente, que vai fazer a comercialização desse ingresso. Se você tokeniza essa experiência, esse evento, você pode vender esse token em qualquer lugar, né? Em qualquer rede que comercialize NFTs, por exemplo. Então, você passa a dar uma abrangência para esse teu evento de público e passa a ser muito maior, passa a ser global, né? E isso precisa ser avaliado para cada negócio. Vai ser difícil aqui eu, né, particularizar muitos negócios, né? Acho que depois a gente pode interagir ali pelo próprio YouTube, ou pelo podcast, ou pelo... Você está me escutando, Marília? Sim, sim, perfeitamente. Inclusive, Maurício, eu queria até aproveitar e te fazer uma outra pergunta. Você comentou aí brevemente sobre a questão dos tipos de token. E normalmente, quando a gente lê alguma reportagem falando sobre NFT, vem ali entre parênteses token não fungível. Então, eu queria que você explicasse o que é esse tipo de token e quais são os outros tipos, para que o pessoal, né, termine aqui de ouvir o nosso podcast sabendo exatamente o que é tokenização. Então, não fungível é uma palavra complicada em português, né? Mas basicamente quer dizer que ele não pode ser trocado. Então, eu vou dar um exemplo do que é um token fungível, aí a gente vai conseguir entender. Então, por exemplo, quando eu tenho duas notas de R$ 100, eu posso trocar, né? Uma pela outra, elas têm o mesmo valor intrínseco. Quando eu tenho um Bitcoin, você tem um Bitcoin, a gente pode trocá-lo. Então, esse é um token fungível, ou seja, ele pode ser trocado. Quando eu tenho uma obra de arte, né, mesmo que ela seja digital, ela é única, né? Então, no caso lá do Bored Ape Yacht Club, que é a mais famosa, cada macaquinho ali, né, cada chimpanzé daquelas figurinhas, ele é único, porque ele é um desenho único, né? Então ele não pode ser trocado, até porque cada um tem um valor também de mercado em bitcoins ou em Ethereum, né, que é o caso, diferente. Então eu não consigo trocar, né? Não consigo trocar uma figurinha pela outra, porque são obras de arte específicas. Do mesmo jeito que um quadro do Da Vinci, eu não consigo trocar por outro, porque mesmo sendo o mesmo pintor da mesma época, cada quadro é um quadro. Então, se eu fosse fazer um NFT de toda a obra, né, do Da Vinci, do Michelangelo, de quem for, né, de algum pintor famoso, cada obra seria um NFT, que não seria permutável por outro NFT do outro quadro. Então, por que faz sentido essa coisa do NFT? Porque ela tem valor em si mesma, né? Então, tudo que tem valor em si mesma, ela é um NFT. Então, por exemplo, um imóvel é um típico caso de NFT, porque o apartamento do primeiro andar ele é diferente do apartamento do 10º andar, né? Eles têm até valores de mercado diferentes. Eu vou decorar diferente. Então, ele passa a ser um NFT completamente... Ela é não permutável, né? Eu não posso falar, não, vamos trocar aqui, você me dá o teu apartamento do 10º, eu te dou o do primeiro.
a pessoa do décimo não vai querer, porque ele tem mais valor, né? E muitas vezes você fez uma cozinha planejada, você decorou de uma determinada forma, e a pessoa lá do primeiro decorou de outra, e não necessariamente as pessoas vão gostar de uma forma ou da outra. Então, sempre que você ouvir falar de NFT, é com esse sentido, de ser ativos, né? E não criptoativos, geralmente, mas isso vale também para ativos físicos, que não podem ser permutados, não podem ser trocados, porque eles têm valores diferentes. Não sei se ficou claro, Marília. Sim, ficou claro, sim. Para a gente já começar aqui a encerrar a nossa Aham. conversa, o que que você imagina como o futuro da tokenização? Né, você reforçou bastante a relevância disso para esse universo aí da propriedade intelectual, né? Não só intelectual, mas qualquer tipo de propriedade, o direito autoral. Isso ficou bastante claro, essa aplicação da tokenização. Além disso, que outras aplicações você imagina? E como é que você percebe aí a evolução desse mercado? Então, na nossa visão aqui da W Connect, a minha, pessoalmente, tudo vai ser tokenizado. Eu vou dar um exemplo disso. Recentemente, a Cibra, que é uma empresa de fertilizantes, tokenizou o fertilizante, o uso do fertilizante. Ou seja, eu não compro mais o fertilizante físico, eu compro um token, que é o que vai me dar o que eu quero. Que, na verdade, quando um produtor rural compra um fertilizante físico, ele não quer fertilizante. Ele quer que a plantação dele vá bem, cresça, produza e dê rentabilidade. Então, quando você tokeniza um fertilizante, você passa a vender o serviço que aquele fertilizante vai prover, que é o adubamento da plantação. E isso vai acontecer em tudo. Óbvio que tem algumas indústrias que vai acontecer antes. A gente vê a indústria de arte, está muito rápido esse processo de tokenização. Na indústria imobiliária, que é a nossa especialização aqui, está muito rápido também o processo. E tem algumas outras indústrias que isso vai demorar um pouco mais para acontecer. Mas tem cases, se o pessoal procurar aí depois na internet, ou quiser me chamar pessoalmente, né, no meu LinkedIn lá, Maurício Ponte, tem cases até em indústrias super conservadoras, como eu dei esse exemplo aí da indústria de fertilizantes, o que eu acho que é bem interessante para chamar a atenção de todo mundo aqui, de que todo mundo vai ser tokenizado como negócio. Então, como que o teu negócio pode se adiantar ao concorrente e fazer esse processo antes? E, de novo, existe um desafio tecnológico, que não é tão grande, já foi maior, a tecnologia está evoluindo muito rápido, hoje nós já estamos na terceira geração do blockchain, né? Mas existe sim um desafio tecnológico, mas o principal desafio não é tecnológico. Ele é um desafio jurídico, muitas vezes, né? Você tem áreas muito reguladas, como, por exemplo, na área de ativos mobiliários, a CVM e o Banco Central regulam, né? Isso, a própria lei lá que foi aprovada, que eu comentei, direciona para esses entes a regulação, né? E você tem setores que estão muito mais lentos, né? Então, esses dois acho que estão muito avançados, o de direito autoral, de arte, o setor imobiliário como meio de pagamento, né? O token ele pode ser usado como meio de pagamento, porque ele tem valor, ele é como se fosse uma moeda, né? Todo token é uma moeda, né? Ele tem valor, eu posso, por exemplo, tem aqueles tokens do Bored Ape começaram a ser vendidos por US$ 200 mil, desculpa. Tem um que foi vendido por mais de US$ 2 milhões. Ele tem valor, né? Ele pode, de repente, comprar uma casa com aquele token, né? Se, no caso lá, o artista quiser, acho que não é muito o caso. Então, o token, ele ao mesmo tempo, ele é um ativo, ele é uma moeda e ele é um meio de pagamento. Então, essa função múltipla dele habilita muita coisa para o negócio. Então, o grande desafio é cada um olhar para o seu negócio e ver como que a tokenização, como que a descentralização vai afetar a sua vertical, a sua área. E, com certeza, vão ser criadas novas áreas, novas profissões, né? A gente vê, como eu falei, marketplace de moeda, marketplace, né, as exchanges, ou marketplaces de tokens, como é o caso que eu citei do OpenSea, e muitas novas profissões. A gente precisa de pessoas que conheçam disso. Então, quem aqui não é empresário ou é um executivo, começar a pensar nas novas profissões. O advogado do metaverso, que tem que entender também de criptoativos, o segurança dentro de um metaverso, a pessoa que vai ser o mestre de cerimônia de um evento que acontece virtualmente, que as pessoas, para entrar, têm que ter um token de ingresso. Então, é um mundo completamente novo que vai abrir muito espaço para novas profissões e para novos negócios, né? Para novos modelos de negócio. A gente está muito otimista, o Brasil, por a característica do público, né? De ser o país que as pessoas mais passam horas na internet no mundo. A gente é primeiro colocado, a gente é o quinto país que mais utiliza criptomoeda no mundo, em volume, né?
Então, a gente está muito apto agora, o Brasil, como ser um dos líderes nessa nova indústria que está se formando. São muitas possibilidades. Então, você que está ouvindo aí a gente, seja empresário ou não, vale a pena dar uma pensada aí como é que você vai tokenizar a sua carreira ou o seu negócio. Maurício, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você, entender aí um pouco mais sobre esse universo, né? Totalmente novo, as coisas vão evoluindo a uma velocidade cada vez maior e a gente precisa mudar, né? Eu costumo dizer, se o mundo muda, a gente muda com o mundo. Muito obrigada pela sua participação. Se quiser deixar o seu contato, para quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Legal, Marília. Primeiro, me colocar à disposição, quem quiser bater um papo lá, eu estou no LinkedIn, só procurar por Maurício Conte. As outras redes sociais eu acabo usando bem menos, né? Então, acho que o LinkedIn é legal para centralizar. E, assim, vamos, né, conversando lá no LinkedIn, no próprio podcast, no YouTube, baseado nos comentários de vocês, no que vocês até colocarem de questionamentos, de repente a gente marca uma outra conversa, né, Marília? Para ir um pouco mais fundo em alguns temas. A gente aqui acabou, pelo tempo, sendo mais superficial, mas dá para a gente aprofundar em alguns temas desses que a gente tratou aqui hoje, eu estou à disposição. Tá Com bom? certeza, tem muito assunto aí. Muito obrigada. Obrigado, Marília. Grande abraço. Um abraço. Bom, esse foi o nosso InovaCast. Nós falamos sobre tokenização com Maurício Conte, ele que é sócio da W Connect. Eu sou Marília Cardoso, vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!